Há duas coisas que o homem não pode dominar. Você sabe que o homem domina muitas coisas. O homem domina o ar, ele cria aviões, ele cria balões, ele cria helicópteros, ele cria foguetes, ele vai ao espaço, volta, envia satélites para o espaço, ele navega no mar, ele vai nas profundezas do oceano, ainda que ultimamente nós tivemos aí uma tragédia, né, que mostra que o ser humano ainda não dominou totalmente as profundezas do oceano. O ser humano domina muitas coisas na Terra e ao redor dela. Mas há duas coisas que não importa o que ele faça, ele não consegue dominar. E essas duas coisas são a morte e o mal. A morte e o mal. Vamos falar de um de cada vez. A morte é mais fácil você entender. Eu ouvi falar da história de um bilionário, seu nome é Brian Johnson, um bilionário de 45 anos, que decidiu investir sua fortuna não apenas para viver, entre aspas, para sempre, evitar a morte, mas ele quer, além de viver para sempre, ele quer resgatar a sua juventude física que ele tinha aos 18 anos de idade. Talvez um tratamento psicológico, né, ou uma oração forte na sexta-feira no Universal resolveria de graça. Mas ele quer investir a sua fortuna neste empreendimento. Muito bem. Isso é apenas um dos muitos exemplos que, não só na atualidade, mas você deve se lembrar da história da fonte da juventude, não é? O elixir da longa vida. São histórias antigas, são desejos antigos que o ser humano tem, nutre dentro de si, aquele desejo de viver para sempre. Não é curioso isso? É curioso, porque na verdade esse desejo parte do próprio Deus. Porque Deus não nos criou para morrermos. Há algo dentro da gente que resiste à ideia da morte. Resiste à ideia de que nós trabalhamos, nós crescemos, nós estudamos, nós criamos, nós formamos relacionamentos e de repente vem a morte, pum! Ceifa tudo de nós, assim, do nada. Não é? Há algo em nós que não aceita essa ideia e muitas pessoas literalmente tentam, através da ciência, através de práticas de meditação, psicológicas, biológicas, elas tentam reverter ou pelo menos prolongar a sua vida e evitar a morte. Só que isso é inevitável. Você pode até prolongar a sua vida, adicionar alguns anos à sua vida, se você viver uma vida muito saudável, não é? Se você tiver muitas condições, buscar bons tratamentos e etc., você pode até prolongar alguns anos a sua vida, mas vai chegar um momento que a morte vai vencer. Até a Rainha Elizabeth, não é? Até a Rainha Elizabeth, que foi aí um meme por muitos anos, de que evitou a morte, ela finalmente sucumbiu e a morte venceu. Então, o ser humano não consegue vencer a morte, por mais que ele queira e tente. Mas saiba que esse desejo de eternidade que está dentro do ser humano foi o próprio Deus que deu, porque a alma não morre. O corpo morre, mas a alma não. E o que grita pela eternidade no ser humano é exatamente a sua alma. Saiba disso. A nossa alma sabe que a gente não vai morrer. E que depois que esse corpo voltar ao pó, a alma vai continuar. E aí é que está a grande questão, que eu já vou voltar a ela daqui a pouco. Mas esse é o primeiro inimigo, o primeiro poder que o homem não pode dominar, a morte. O segundo é o mal. O mal acontece neste mundo, quer a gente queira ou não. O mal prevalece neste mundo, quer a gente queira ou não. O mal não pode ser vencido pelo homem, por quê? Porque o homem é caído. O homem, ele caiu diante do mal já desde o início.
Então, o mal, na verdade, tira vantagem do próprio homem. As más inclinações humanas se associam ao mal e acabam fazendo o homem, o ser humano, tropeçar. As melhores pessoas acabam tropeçando na vaidade, tropeçando no adultério, no orgulho, tropeçando no egoísmo. As melhores pessoas deste mundo, em algum momento, tropeçam nas suas próprias inclinações ao mal. Quem nunca contou uma mentirinha? Quem nunca olhou para o outro e cobiçou o marido, a esposa do outro? Quem nunca se inclinou para uma atitude, um pensamento, um sentimento até vergonhoso de pensar que dirá mencionar? Inveja, pensamento de ódio, de vingança, tudo isso está dentro da gente. E a gente não consegue tirar isso com um banho nem de sal grosso. A gente não consegue tirar. Está dentro de nós. Nós somos caídos e, portanto, de nós mesmos e por nós mesmos, não conseguimos vencer o mal com a nossa própria força. Mas aí é que está a boa notícia. Se há duas más notícias, a gente não pode vencer a morte e nem o mal, a ótima e excelente notícia é que eu te apresento alguém que venceu os dois. Jesus venceu a morte. Ele foi o primeiro que ressuscitou dos mortos. E isso é um fato histórico. Há fatos registrados na história sobre isso. A ressurreição de Jesus é um fato histórico. Ele ressuscitou dos mortos, a morte não pôde mantê-lo na sepultura, o seu corpo foi regenerado de uma forma que nenhuma técnica humana consegue regenerar, porque quando uma pessoa morre, ela pode ir para o mortuário, ela pode ir para passar por técnicas de embalsamento, das mais sofisticadas, né? Ser levada, né? Podem tentar embalsamar o corpo da pessoa para preservá-lo, mas não vai conseguir impedir o seu deterioramento. Mas Jesus teve o seu corpo ressuscitado, renovado, regenerado e vive e venceu a morte. E não só isso, mas ele estende esse poder que ele teve de vencer a morte para aqueles que creem nele. Pois ele disse assim: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Olha que maravilha. Olha aí a solução para esse medo da morte, a solução para a morte, o segredo da longa vida, o elixir da longa vida. Não é nem da longa vida, é da vida eterna. Olha aí o segredo. Aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Então ele venceu a morte e estende a oportunidade para você também vencer a morte, se você tão somente crer nele. Ele transfere esse poder para você. Então, imediatamente, quando você o conhece, quando você o recebe na sua vida como Senhor, como Criador, como Pai, como Salvador, ele te estende esse poder sobre a morte. O medo da morte desaparece, você passa a ver a morte como lucro, não é? Você vê como lucro e nada mais te assusta com respeito à morte. E ele também venceu o mal. O Senhor Jesus venceu o mal. Ele colocou os seus inimigos debaixo dos seus pés. O mal neste mundo, Satanás, que é o arqui-inimigo de Deus, o autor de toda a maldade, a origem de todo o mal, ele foi colocado pelo Senhor Jesus debaixo dos nossos pés. Ele triunfou sobre ele na cruz, o esmagou debaixo dos seus pés. E deu a nós esse poder, como está escrito, que ele nos deu poder, autoridade para pisarmos em todas as serpentes e escorpiões, todo o poder do inimigo, e nada nos fará dano algum. Quando nós estamos com ele, nós também triunfamos do mal. O mal ainda existe ao nosso redor. Há certas coisas que nós estamos suscetíveis porque vivemos em um mundo que não se sujeitou a Deus. Então a nossa situação é uma situação muito peculiar.
Quando você está em Cristo, quando você está vivendo na fé verdadeira do Senhor Jesus, você está no reino dele, mas ainda fisicamente no mundo. Então nós estamos sujeitos às dores de um mundo que rejeita Deus. Então, inevitavelmente, a gente vai sofrer consequências, reverberações do que acontece nesse mundo. Porém, dentro da gente, há esse poder que supera todo o mal. Então, se você quiser vencer o mal e não ser vencido por ele, abrace a sua fé naquele que venceu todo o mal, que é Senhor dos senhores, cujo nome está acima de todo o nome, e perante quem todo joelho se dobrará, inclusive os joelhos de Satanás e de todo o mal e dos maus deste mundo. Está aí a solução para esses problemas insolucionáveis do ser humano. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.